Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 8 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa é a palavra com a qual iniciou a nossa experiência no Haiti. Naquele tempo, como hoje, tínhamos somente 5 pães e 2 peixinhos, mas a bênção de Deus os multiplicou, e hoje, todo dia, é um milagre de multiplicação. 1.700 crianças que comem 5 vezes por dia, dá mais de 5.000 refeições ao dia. Junto a isso, e antes disso, tem a partilha do alimento espiritual. Quem não dá a Deus dá muito pouco, dizem os santos. Dai-lhes vós mesmos de comer, coincide com a frase ide ao mundo inteiro, evangelizai, ensinai, batizai, curai. Arregace as mangas em qualquer lugar você esteja, e mãos à obra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os, para que possam ir aos sítios despovoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda esta gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. E eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição, e todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje vamos refletir com a ajuda de uma homilia do nosso querido Papa Francisco, que com simplicidade e profundidade reflete sobre esse texto. Assim ele fala: No Evangelho que ouvimos, há uma expressão de Jesus que sempre me impressiona: Dai-lhes vós mesmos de comer. A partir desta frase, deixo-me orientar por 3 palavras: seguimento, comunhão, partilha. Antes de mais nada, quem são estas pessoas às quais dar de comer? Encontramos a resposta no início desse trecho evangélico. É a multidão. Jesus se encontra no meio do povo, o acolhe, lhe fala, se preocupa por ele e lhe manifesta a misericórdia de Deus. Nós somos a multidão do Evangelho. Também nós procuramos seguir Jesus para o ouvir, para entrar em comunhão com Ele na Eucaristia, para o acompanhar e a fim de que Ele nos acompanhe. Vamos nos interrogar: como sigo Jesus? Jesus fala em silêncio no mistério da Eucaristia e recorda-nos de cada vez que segui-lo quer dizer sair de nós mesmos,
e fazer da nossa vida não uma posse pessoal, mas um dom a Ele e ao próximo. Vamos dar agora um passo em frente. Dai-lhes vós mesmos de comer. De onde vem o convite que Jesus dirige aos discípulos para que deem também eles de comer à multidão? Vem de dois elementos. Em primeiro lugar, da multidão, que seguindo Jesus se encontra ao relento, longe dos lugares habitados, enquanto já anoitece. E depois vem da preocupação dos discípulos, os quais pedem a Jesus que despeça a multidão, a fim de que vá aos povoados vizinhos para encontrar alimento e hospedagem. Diante das necessidades da multidão, a solução dos discípulos é despedir a multidão. Cada um pensa em si próprio. Repito, cada um pensa em si mesmo. Despedir a multidão. Quantas vezes nós cristãos temos a mesma tentação, mandar embora quem precisa de nós? Não assumimos as necessidades do próximo. Despedimos todos com um piedoso que Deus te ajude, coragem, que Deus te ajude, ou com um não tão piedoso, boa sorte, adeus. Mas a solução de Jesus vai em outro rumo, numa direção que surpreende os discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas como é possível dar de comer a uma multidão? Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos alimentos para todo este povo. Jesus, porém, não desanima. Pede aos discípulos que mandem as pessoas sentar-se em grupos de 50 pessoas. Eleva o olhar para o céu, recita a bênção, parte os pães, dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Trata-se de um momento de profunda comunhão. Agora a multidão, saciada pelas palavras do Senhor, é alimentada pelo seu pão da vida. E todos ficaram fartos, observa o evangelista. Hoje também nós estamos ao redor da mesa do Senhor, do altar do sacrifício eucarístico, onde Ele nos oferece mais uma vez o seu corpo, tornando presente a única oferenda da cruz. É ao ouvir a sua palavra, alimentando-nos do seu corpo e do seu sangue, que Ele nos faz passar do ser multidão ao ser comunidade, do anonimato à comunhão. A Eucaristia é o sacramento da comunhão, que nos faz sair do individualismo para viver juntos o seguimento, a fé nele. Então, deveríamos todos nos perguntar diante do Senhor: como vivo a Eucaristia? De modo anônimo ou como momento de verdadeira comunhão com o Senhor, mas inclusive com todos os irmãos e irmãs que compartilham esta mesma mesa? Como são as nossas celebrações eucarísticas? Enfim, de onde nasce a multiplicação dos pães? A resposta se encontra no convite de Jesus aos discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dar, compartilhar. Que compartilham os discípulos? Aquele pouco que tem, 5 pães e 2 peixes. Mas são precisamente aqueles pães e aqueles peixes que nas mãos do Senhor saciam toda a multidão. E são exatamente os discípulos confusos diante da incapacidade dos seus meios, da pobreza daqueles que têm à disposição, que mandam as pessoas se acomodarem para distribuírem os pães e os peixes, confiando na palavra de Jesus. E desta forma saciam a multidão. E isto nos diz que na Igreja, mas também na sociedade, uma palavra-chave da qual não devemos ter receio é solidariedade, ou seja, saber pôr à disposição de Deus aquilo que temos, as nossas capacidades humildes, porque somente na partilha e no dom a nossa vida será fecunda e dará fruto. Solidariedade,
uma palavra mal vista pelo espírito mundano. Hoje o Senhor distribui para nós o pão que é o seu corpo, se faz dom, e também nós experimentamos a solidariedade de Deus para com o homem. Uma solidariedade que nunca se esgota, uma solidariedade que não cessa de nos surpreender. Deus faz-se próximo de nós, humilia-se no sacrifício da cruz, entrando na escuridão da morte para nos dar a sua vida, que vence o mal, o egoísmo e a morte. Jesus se entrega a nós na Eucaristia, compartilha o nosso próprio caminho, aliás, se faz alimento, o alimento autêntico que sustém a nossa vida, inclusive nos momentos em que a vereda se torna árdua, quando os obstáculos diminuem os nossos passos. E na Eucaristia, o Senhor nos faz percorrer o seu caminho, que é de serviço, de partilha e de dom. E aquele pouco que temos, o pouco que somos, se for compartilhado, torna-se riqueza, porque o poder de Deus desce até a nossa pobreza para transformar. Então vamos nos perguntar esta tarde, adorando Cristo, realmente presente na Eucaristia: eu estou me deixando transformar por Ele? Permito que o Senhor, que se doa a mim, me oriente para ser cada vez mais do meu espaço limitado, para sair e não ter medo de doar, de compartilhar, de amá-lo e de amar o meu próximo? Irmãos e irmãs, segmento, comunhão e partilha. Vamos orar a fim de que a participação na Eucaristia nos estimule sempre a seguir o Senhor cada dia, a ser instrumentos de comunhão, a partilhar com Ele e com o nosso próximo aquilo que nós somos. Assim, a nossa existência será verdadeiramente fecunda. Amém. Com estas palavras termina a reflexão do nosso Papa Francisco. Graças a eles podemos entender melhor o trecho que hoje a liturgia nos oferece. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os, para que possam ir aos sítios despovoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda esta gente? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. E eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição, e todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Vamos dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos tocam e nos estimulam à ação.
Estamos prontos neste momento para escolher um propósito que nos ajude à partilha, à entrega, ao amor prestativo, sem desânimo e sem medo. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Onde encontraremos pão para tanta gente? Paz e alegria a todos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Paz e alegria a todos. Antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós. Todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti.
Jesus.